Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai contar histórias do jornalismo do Estado e histórias do poder do Estado. Daqui a pouco você vai conhecer mais da minha convidada de hoje. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal no YouTube, para as redes sociais, para os canais de áudio que a gente tem por aí. Então é só você chegar com a ideia e você sai com o seu produto prontinho, preparado do jeito que você quiser. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também peço encarecidamente para você se inscrever no canal, só assim a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo para você. Se inscreve no Edcast, acione o sino das notificações, compartilhe o nosso conteúdo por aí e além do YouTube, a gente também está nas redes sociais e também está nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. É só você procurar o Edcast lá que você vai conseguir ouvir as nossas conversas. Tá na ponte lá, no engarrafamento? Coloca o Edcast no carro, o engarrafamento vai passar rapidinho. Tá indo para aquela caminhada, vai malhar na academia, coloca o Edcast lá no fone de ouvido, que esse sofrimento aí vai passar rapidinho também, você não vai nem sentir. Agora a gente vai conversar com a Andréia Lopes, que é jornalista há um tempão, não vou nem falar quantos anos. Podemos falar a verdade. Trabalhou muito tempo, sempre é verdade. Trabalhou muito tempo na Gazeta, que é um dos maiores veículos de comunicação do Espírito Santo, foi secretária de Estado de Comunicação e agora virou empreendedora. O que você sente mais, o que você gostava mais ou gosta mais? Era a redação, foram 17 anos, o governo do Estado, a iniciativa pública, 4 anos como secretária de Comunicação, ou é agora o empreendedorismo, Andréia? Edu, primeiro, obrigada, né? Eu que agradeço. Pela oportunidade, esse bate-papo aqui. Nós somos colegas, né, de trabalho, já trabalhamos juntos. Isso. E o que eu mais gosto é de ser jornalista. Então, eu tento ser jornalista... É perigoso falar isso hoje em dia, né? O jornalista está tão perseguido hoje. Mas eu tenho muito orgulho da nossa profissão e do trabalho que eu desempenho e que desempenhei. Então, eu tenho muito orgulho de ser jornalista. E eu tento, nas 3 etapas que você citou aí, tanto na Gazeta, quanto na minha passagem pelo governo e tanto na minha vida empreendedora agora, exercitar o jornalismo nas suas mais diferentes versões, vamos dizer assim. Então, eu, hoje em dia, que sou uma empreendedora, eu lido com conteúdo, né? Eu forneço conteúdo para as redações, a gente produz materiais. Então, isso me dá também muito prazer como jornalista. São prazeres diferentes, né? Na redação era um outro estilo, né? Eu fui repórter da CBN, fui repórter de política da Gazeta, colunista da Gazeta, tive uma trajetória na Gazeta e fui muito feliz também. Editora executiva. Isso, pulei um pouquinho, né? eu percorri todos os patamares, eu acho assim, na Gazeta que eu podia percorrer, em especial no jornalismo político, embora eu tenha começado na CBN. Então, meu maior prazer é ser jornalista e exercer a minha função, e tento sempre exercer da melhor forma nas diversas posições em que eu joguei, vamos dizer assim, porque a gente joga, né, jogo. Mas se eu for voltar no tempo de uma forma muito carinhosa, a gente estava até conversando nos bastidores, eu gostei e tive... Um dos melhores momentos da minha vida profissional foi quando eu escrevi a Praça 8, que era a coluna de política da Gazeta. Eu tinha um prazer enorme em apurar uma liberdade, em mostrar os bastidores, em fazer uma crônica política do cotidiano capixaba. Então, eu acho que ali eu exercitei também o que eu mais gosto de fazer no jornalismo, que é escrever. Quando eu decidi ser jornalista, na época, eu queria escrever na Gazeta, eu falava isso. Né? E hoje em dia eu falo, o jornal impresso não existe mais naquele modelo para o qual eu me formei, a gente teve que ir se transformando, me transformei, mas se fosse falar de uma forma saudosista, para quem lembra da Praça 8, era um momento que não era um trabalho, era algo que eu era apaixonada por fazer aquilo tudo. Você acha que esse modelo e esse tipo de texto jornalístico se perdeu? Porque é tão raro a gente ver hoje. Eu recebi um texto outro dia do Vitor Vogas. Ele tem lá a listinha né, a lista que ele manda, as colunas. E ele fez um texto em repente.
que assim, eu achei sensacional. Ele sempre Mas eu até falei com ele, pô, se der tudo errado aí, você pode ir pra praia, lá pro Nordeste, pegar um violãozinho, fazer um repente, ver se ganha uma grana e tal. Só que a gente raramente vê isso hoje em dia. Eu acho que antigamente a gente tinha mais licença para fazer essas coisas, né? O que você acha disso? Eu não acho que se perdeu. Eu acho que a sociedade, o jornalismo foi se transformando com a rede social. Então, a gente teve que ir adaptando toda essa linguagem para uma linguagem mais imediatista, para uma linguagem mais curta. É quase um tweet, né? Tudo é 1 minuto. Exatamente. Então, mas em que eu acredito e que é o que eu aposto, que eu acho que não muda? A qualidade de um bom texto. Quando você conta uma boa história, quando você consegue traduzir aquele conteúdo de forma a encantar uma pessoa e prender a atenção dela nessa sociedade líquida, vamos dizer assim, né? Você está fazendo o bom jornalismo. E a gente consegue encontrar, sim, eu acho que vez ou outra, as redações, obviamente, a gente precisa reconhecer que estão mais enxutas, né? Bem mais enxutas. As pessoas são multimídia, né? Esse conceito redação multimídia, eu vivi lá atrás. A gente viveu a implantação disso. A criação do conceito e a necessidade apontada lá atrás, quando a internet era incipiente ainda, quando não tinha o alcance, ou não era tão orgânico como é hoje, né? Porque hoje você fala assim, eu não tenho televisão em casa, mas eu tenho um acesso à internet, eu tenho uma conexão com a internet. É muito mais importante do que ter uma televisão hoje. Porque com acesso você consegue tudo. Lá atrás a gente não tinha isso, né? E se a gente for observar, foi uma transformação num tempo muito curto. A gente está falando de antigamente, mas antigamente... 15 anos. 15 anos, 10 anos, né? Então, a gente precisou passar por essa transformação. O mundo todo passou, mas eu acho que a profissão de quem exerce comunicação, de quem exerce o jornalismo, foi uma das que mais se transformou. Até porque alguns veículos deixaram de existir da forma que existiam. Outras plataformas surgiram, como essa aqui, que é um bate-papo que a gente está fazendo. E eu acho que o gostoso de tudo isso, eu não sou uma saudosista. Eu citei a Praça 8 como algo que foi um momento muito querido da minha vida. E diferente, que eu pude ter mais liberdade, e que eu podia opinar, e que a coluna foi manchete de jornal no momento que coluna não era manchete de jornal. E eu sempre quis dar furo, eu sempre quis sair na frente, a gente conseguia isso com a Praça 8. Mas o que eu acredito, Edu, é nessa evolução e na necessidade, e na capacidade de adaptação que a gente tem que ter, né? Para que a gente possa estar presente hoje e fazendo jornalismo de uma outra forma. E o que você acha de que cada pessoa é um jornalista hoje? E o jornalismo vai acabar? Você acha que vai acabar? Não acho que vai acabar. E eu acho que o mais... Tem um chat GPT aí que está escrevendo tudo para gente. Eu acho que o mais interessante que transformou a vida de todo mundo é porque quando a gente estudou na faculdade, tinha aquela pirâmide que você decidia a notícia, o que era notícia, eu pauto e o outro lê aquilo. Não existe mais isso, né? Hoje, na sociedade da informação, todo mundo pauta. E que legal que a gente esteja aberto para observar na rede social o que está sendo dito, para transformar aquilo em notícia. Então, as pessoas passaram a ter mais voz, isso é mais democrático. Isso fez o jornalismo também ter que se repensar, né? Porque a redação não mandava mais na notícia sozinha. É o leitor que participa da notícia, né? Muito mais. Então, eu acho que isso aí... Eu não acredito no fim do jornalismo, eu acredito na transformação do jornalismo. E foi essa transformação que eu fui tentando fazer na minha carreira nesses 3 momentos que você citou. E o que você fala tem um peso porque, na verdade, você é uma jornalista premiadíssima, né? São quantos prêmios de jornalismo na Gazeta? Então, eu ganhei 3 prêmios capixabas de jornalismo. Que foi muito tradicional, que hoje não existe mais, uma inclusive. Pena. Ganhei 3 vezes primeiro lugar. Fui finalista de um prêmio ESSO e ganhei prêmios em... Que não é pouca coisa. O prêmio ESSO é um prêmio reconhecidíssimo de jornalismo, é o maior prêmio de jornalismo do país, né? Isso. E na Gazeta tiveram prêmios internos que agora eu esqueci. Quantos que eu ganhei? Prêmio Gazeta de jornalismo. Prêmio Gazeta de jornalismo. Que foi uma época também muito gostosa, porque o jornalista não faz matéria e nem deve fazer para ganhar prêmio. Ele deve fazer matéria para informar as pessoas. Mas se aquela matéria, de alguma forma, contribuiu para mudar a sociedade ou para encantar as pessoas e conquistar as pessoas, isso é muito bacana. Isso vira um prêmio. E, na época, todos os prêmios que eu ganhei foram de jornalismo investigativo, né? O primeiro deles foi com
13 vereadores presos em Cariacica. Como é que é fazer jornalismo investigativo? Como é que é criar? Como é que nasce? Como é que se desenvolve? Como é que foi esse prêmio que você ganhou? Nasce da curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. E Aham. sou até hoje. No meu trabalho, na minha vida, na minha empresa, que não dá furo, porque é uma empresa de assessoria, de Aham. gestão de imagem, eu sou competitiva. Então, essa coisa do furo é um pouco também da competitividade que eu tenho, de querer sempre estar na frente. Então, eu acho que o jornalismo investigativo exige curiosidade e tempo, né? Exige um pouco de tempo também de apuração. Mas exige algo que é essencial, Edu, a conquista da fonte, que é uma coisa que eu sempre tentei trabalhar de uma forma muito ética. O que é a conquista da fonte? É fazer você confiar em mim. Fazer você revelar um segredo, me passar um material, e eu não vou, e garantir que aquela informação não vai ser compartilhada com ninguém. Eu gostava muito de fazer esse tipo de apuração, que a gente chama de off, Aham. e na política o off contava e conta muito, porque a história oficial nunca é história, na maioria das vezes não é a história Nunca. verdadeira. Você pode falar nunca. É Então, impressionante. o bastidor é que contava. É. E eu consegui, acho que consegui, eu tentei conseguir ao longo do tempo, que as fontes me respeitassem. Como? Tentando ser justa, né? Falando a verdade, criticando ou elogiando, não aliviando. Elogiando muito menos, né? Principalmente na época que você viveu na política, Mas eu tentava né? ser muito justa, de tentar ser equilibrada. Eu tive um editor, né, que foi o Serginho Egito, que a gente foi casado por muito tempo também. Um dos maiores jornalistas que o Estado já teve, né? Já foi editor-chefe da Gazeta, foi uma referência profissional e pessoal para mim. E o Serginho uma vez chegou para mim, e era uma frase que ele usava muito, ele falava assim: não atira para todo lado, senão quando o tiro vier, você não sabe de onde veio o tiro. O que é isso? Não sai de franco atiradora batendo em todo mundo. Aprende a reconhecer também o que tiver certo. Não tinha muita coisa, não era muito fácil achar a coisa certa, não, mas eu tentava fazer esse equilíbrio, e esse equilíbrio também traz o respeito da fonte com você. Então, eu acho que, como que é fazer jornalismo investigativo? Você conquistar a fonte, você garantir o sigilo da fonte, você ser correto, você não errar. Eu sou cri-cri até hoje, Edu, com questão do erro de nome, de expressão. E eu comecei no jornalismo na Rádio CBN, como radialista. Meu primeiro registro profissional na comunicação é de radialista, mas o meu primeiro emprego... Com salário lá embaixo, né? Aquele salário de radialista, mas eu tenho o maior orgulho de que na minha carteira tem lá o radialista, né? Uhum. E depois eu entrei como jornalista do jornal A Gazeta, já em política. E que foi um salto, né? Porque normalmente a gente começava a ler em cidades, ou começava em polícia, que era um texto mais tranquilo de fazer. Pois é, eu não imaginava fazer política na minha vida. Isso aí também é uma revelação, porque eu achava que eu ia fazer caderno 2. Cultura, música. Cultura, eu gostava. E eu meio que surgiu uma vaga na política e me chamaram e eu baixei lá. Também não sabia se ia dar certo. Mas eu tinha passado no curso de residência da Gazeta, que foi um curso muito importante para a minha formação profissional, e dali eu dei o salto. Eu comecei na CBN, que foi a primeira vaga, e depois, um ano depois, eu fui para o jornal A Gazeta. E tem um caso curioso que me fez pedir demissão da CBN. Eu trabalhava na CBN de manhã e trabalhava no jornal A Gazeta de tarde. E um dia coincidiu o plantão do rádio com o jornal, e você sabe que é pauleira. E era uma época eleitoral. E eu não podia atrasar no plantão do jornal, porque eu cobria judiciário, eu comecei a cobrir o judiciário, então eu tinha informação de TRE que eu tinha que apurar. E aconteceu, no meu plantão, o acidente com o iatista Lars Grael. Uma coisa simples, né? Repercussão nacional, um negócio... E uma foca, né? Para quem não sabe, foca é quem está começando no jornalismo. Então, eu tive um desafio enorme naquele dia. O plantão não acabava, porque como é que eu ia sair meio-dia do plantão com um fato gravíssimo como aquele? A CBN era um desafio, porque naquela época você ter uma rádio 24 horas de notícia era um produto novíssimo no mercado. E eu tive que passar o bastão, atrasei no jornal, fui para o plantão no jornal e fiquei com aquela angústia que eu falei, eu não estou fazendo bem feito. E eu não vim para fazer mal feito. E aí eu pedi para sair da CBN porque eu queria focar no impresso, que era a minha vocação, que eu achava que eu tinha, que eu queria escrever.
né? Eu fiz jornalismo porque eu queria escrever. Eu saí da CBN, mas a CBN não saiu de mim, porque a rádio é uma cachaça. Então, eu sou muito grata, eu tenho um carinho, uma paixão pela CBN. Eu voltei fui âncora nas férias, substituindo a Fernanda. Eu tive um programinha de mulher no final de semana na rádio, um programete. E depois, com a redação multimídia, a gente pôde se juntar ainda mais. E a gente fazia um trabalho muito conjunto e coletivo, bacana com a Fernanda e com os demais editores e repórteres, que era a cobertura multimídia eleitoral da Gazeta, que era um trabalho também que eu adorava fazer, organizar os debates da redação multimídia, que eram transmitidos ao vivo pela rádio, na internet e reproduzido depois no jornal. Era algo que, na época, era super inovador você fazer um debate multimídia. Então, basicamente isso aí, essa trajetória aí que a gente percorreu. Mas eu quero voltar lá no seu primeiro prêmio. Como é que... Tossi um pouquinho. Não, tem problema. Desculpa, não. Toma aguinha, tem aguinha. Eu estou um pouco alérgica, né? Não, tranquilo. Como é que você chegou na matéria? Como é que você chegou nessa primeira matéria dos vereadores de Cariacica? Como é que aconteceu isso? Qual foi a história disso? Então, a gente recebeu uma denúncia de que vereadores estavam sacando parte do salário dos assessores, o famoso rachide. Aqui é rachide. Em outros pontos do Brasil, no Rio, por exemplo, é rachadinha, que deu o que falar. A famosa rachadinha, rachide. Isso. E o que acontece? Era um esquema que era muito assim, mostrava uma transferência bancária, era algo... Tava na cara, Tava na cara. E a gente recebeu uma denúncia anônima. E aí eu fui com aquela documentação apurar no Tribunal de Contas. Você já tinha documento na mão? Recebi a documentação anônima. Fui apurar no Tribunal de Contas, a presidente era a dona Mariazinha Veloso Lucas na época, né? E fui apurar no Ministério Público. Calma. Quando eu cheguei no Ministério Público, o promotor chegou para mim e falou, e a gente não se conhecia, ele falou assim, caramba, eu tô apurando isso aí. Já tô com isso, né? Eu já tô com isso. Se você der isso aí, você vai atrapalhar a investigação, entendi. Porque você vai vazar. E isso vai atrapalhar a investigação. E aí foi um dos meus primeiros desafios profissionais, que eu falei assim, mas eu não posso perder meu furo. O furo é sair na frente, né? Para quem não sabe. Eu quero dar o furo. Ele falou, segura. Se você segurar, eu te dou algumas informações a mais quando a denúncia sair. E aí eu fiquei pensando, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Cheguei para o meu editor na redação e falei, eu acho que o correto a fazer é esperar, porque embora a gente queira dar o furo, eu não quero atrapalhar a investigação. E eu esperei. E quando a investigação saiu, eu já tinha mais informações, porque eu tinha a minha apuração. Então eu fiz uma super cobertura daquilo ali. Eu não ganhei um prêmio com uma matéria exclusiva. Eu ganhei um prêmio com uma matéria que todo mundo tinha, só que eu tinha mais que todo mundo. Entendi. Então a gente conseguiu fazer uma super cobertura da prisão de 13 vereadores, é algo muito atípico, né? Você prender 13 vereadores. De uma vez só, assim. E foi aí que eu comecei a fazer mais matérias investigativas e de denúncia, porque embora eu tenha começado na política, eu comecei lá, né? Eu era plantonista do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, era plantonista do Judiciário, eu não cobria Assembleia, eu cobria Câmara de Viana e todas as complicações de Viana. Que foi muito complicado. Que tinha prefeito preso, prefeito caçado, dono de farmácia assassinado, vereador assassinado. Então era esse mundo que eu vivia. E aí, quando eu entrei para essa pauta, eu entrei num outro patamar do Ministério Público, porque eu conquistei aquela fonte. Você criou uma relação e cumpriu o que prometeu. Exatamente. Eu perdi um furo para não prejudicar uma investigação, mas eu fiz uma super matéria daquilo tudo, que foi manchete e tal. E aí, essa matéria, eu ganhei meu primeiro prêmio de jornalismo. Quando você recebeu a notícia, o que você sentiu? Foi muito bacana. Eu era uma jornalista recém-formada. Então, ganhar um prêmio quando você está recém-formado, eu acho que eu tinha 2 anos de redação. Eu era foca. Tinha acabado de pisar na Gazeta, naquela redação super tradicional. Foi um dos melhores momentos da minha vida, não vou negar. Foi motivo de muito orgulho para mim, para minha família de Cachoeira. Eu vim de uma família muito simples. Por que tanto jornalista é de Cachoeira, hein? Porque Cachoeira é a capital secreta do mundo. Né?
Então, a Gazeta assim, tinha muita gente de Cachoeiro, né? Então, assim, Cachoeiro tem um berço intelectual, tem, né, bastante gente. Vamos lá, depois a gente fala um capítulo de Cachoeiro. Mas foi um motivo de muito orgulho, foi muito bom. E depois eu fui entrando nesse caminho de buscar mais notícias. O segundo prêmio que eu ganhei foi na época da tentativa de privatização do Banestes, no governo Zé Inácio, e que havia uma tentativa também de usar precatórios, ou seja, uma moeda podre, como moeda de compra do Banestes. E aí eu descobri essa operação e fiz uma matéria dos milhões da moeda podre. Se não fosse a sua matéria, o Banestes teria sido vendido? Não sei, Edu, acho que seria muita pretensão minha dizer isso, mas talvez se não fosse a minha matéria, o precatório teria sido essa operação forma, poderia ter sido viabilizada. Eu acho que muitas matérias, respondendo a sua pergunta, muitas matérias feitas naquela época impediram que coisas ruins acontecessem no Estado. Porque foi uma época que o Estado, a gente precisa lembrar, atravessou um momento do chamado crime organizado. Isso. Então, as matérias investigativas realmente desnudavam situações ali que poderiam comprometer o caixa do Estado, ou situações pouco republicanas, né, para dizer o mínimo, que aconteciam entre Assembleia e governo. Então, eu vivi tudo aquilo muito de perto. Você foi ameaçada? Chegou a ser ameaçada? Todo mundo me pergunta isso, eu nunca fui ameaçada. A pior situação que eu passei foi a seguinte, foram duas. Que não foi a principal matéria, mas foi uma situação muito ruim. Eu fiz uma matéria que foi manchete do jornal, sobre denúncia de nepotismo no Ministério Público. Ou seja, né, um órgão fiscalizador, né, o fiscal da lei, naquela época, uma época complexa do Espírito Santo, empregando parentes. E eu mostrei pelas contratações por A mais B e pesquisa no Diário Oficial. O problema é que isso me resultou num processo, e no processo, então, a pessoa que entrou contra mim, que era uma pessoa do Ministério Público, ele queria que eu revelasse a minha fonte. E isso foi uma das piores coisas profissionais que eu já vivi, porque eu jamais revelaria a minha fonte. Então, eu peguei aquela documentação que eu tinha, tirei da minha casa, que eu fiquei com medo, porque havia, inclusive, um pedido de investigação e de busca e apreensão na minha casa. Você imagina o Ministério Público Fiscal da Lei pedir um documento que você tivesse para investigar quem te deu, que é um direito constitucional que a gente tem do sigilo da fonte. Então, essa foi uma situação muito ruim, foi uma das piores situações que eu vivi. Isso não deu em nada, felizmente. Um representante do Ministério Público me processou. Um outro, que eu nem conhecia, foi lá arrolado para prestar depoimento e disse que não tinha visto nada de errado naquela matéria. Então, felizmente, assim, não resultou em nada, mas foi algo constrangedor, ruim, num momento que não era esse momento de hoje, que podia ter rolado realmente essa busca e apreensão. Outro momento muito difícil foi a morte do juiz Alexandre. Eu acho que isso abalou a todos nós, que cobríamos. Você sentiu isso? Eu não me senti ameaçada. Eu senti que as coisas podiam fugir do controle. Se aconteceu com ele, eu que estou aqui... Eu não vou esquecer onde eu estava naquele dia. Onde é que você estava? Eu estava no médico. E aí eu não atendi o celular na hora. E quando eu atendi, isso tinha acontecido. E eu fui para o Tribunal de Justiça cobrir o velório. Porque jornalista tem isso, né? É assim como quando eu lembro também que eu cobri o velório do Cabo Camata, em Cariacica. Então, assim, desculpa, foi um momento muito ruim e deu aquela insegurança. Poxa, o que está acontecendo? Será que isso foi algo do crime organizado? Se acontece isso com o juiz, acontece isso com você. E você fez matéria sobre isso? Na época, eu não fiz do juiz Alexandre em si, eu fiz da cobertura depois toda das investigações. E uma coisa que me deixou abalada, que não tem relação com o caso, mas foi uma coincidência ruim, é que meu apartamento em seguida foi assaltado. Então, coincidentemente. E levaram o HD do meu computador. Então, aquilo foi uma coincidência, realmente.
Mas aquilo... Foi uma coincidência? Eu acredito que sim, porque... As pessoas abriram o seu computador e levaram o HD ou levaram o computador todo? Na época era aquele computadorzão, levaram aquela torre inteira. Entendi. Né? E deixaram duas long necks na minha casa. E foi um momento difícil. Não tinha nada ali naquele computador, porque depois do que aconteceu com a situação do Ministério Público, eu não deixei... A gente guardava papel também, né, Edu, antigamente. Apuração, né? Bloco. Pedaço de papel. Eu tirei isso de casa, mas assim, foi um momento tenso. Eu não posso dizer que eu fui ameaçada, eu convivi com muitos promotores que, né, relatavam casos de ameaça. Eu frequentava muito, não só o Ministério Público Estadual, mas o Ministério Público Federal, por conta da missão especial de combate ao crime organizado aqui no Espírito Santo, Dr. Ronaldo Albo, que eu tenho uma boa relação e de muito respeito até hoje, que está em Brasília. Mas o que tem, assim, que eu acho que é interessante contar, e que você também viveu, Edu, é que a gente vivenciou um período muito importante e muito turbulento da história política do Estado. Foi. E como jornalista, a gente ajudou a contar essa história, ajudou a desnudar essa história. Então, o jornalista, por isso que eu sou apaixonada pelo jornalismo. De certa forma, você tem a oportunidade não só de viver a história, mas de contar a história. E na minha carreira tem algo interessante, porque eu contei a história como jornalista, depois eu vivi a história como secretária, como de certa forma, tomando decisões importantes ao lado do governador, e agora, como empreendedora, também participo de alguns projetos que fazem parte, todos nós participamos de ações no dia a dia que ajudam a construir a história, né? Então, são pedaços diferentes que somam para essa história, para essa profissional que eu sou hoje. Como é que era a sua relação com as fontes que eram acusadas ou que tinham algum tipo de envolvimento na época? Porque você falou da sua relação com o pessoal do Ministério Público. O Ministério, teoricamente, você queria informação do que eles estavam apurando para dar informação, né? Das investigações e tal. Mas e os investigados? Como é que era a sua relação com os investigados? Como é que você era tratado, por exemplo, pelo ex-governador Zé Inácio, com quem você deve ter conversado muitas vezes, com o Grátis, por exemplo, que era o presidente da Assembleia naquela época, com quem você deve ter conversado também muitas vezes. Como é que era a relação com essas pessoas? De muito respeito. O que eu sempre tentei fazer? Eu sempre tentei ser justa, de dar o outro lado. Não só no pé de página, porque hoje, quando a gente está com uma assessoria, como eu tenho, uma empresa, dá um certo incômodo você ver uma matéria enorme e só uma frase final com a sua resposta. Ou então, quando você é denunciado e depois não sai a decisão que te absolveu do mesmo tamanho. Porque a gente tinha essa preocupação lá atrás, né, de dar a notícia do que aconteceu e depois, se a pessoa for absolvida, de dar o mesmo espaço. Eu acho que isso, com a internet e com as mudanças nas redações, isso ficou mais desafiador hoje. Nem sempre acontece da mesma forma. Como que acontecia, Edu? Lógico que nem sempre foi uma relação fácil. Na época do governo Zé Inácio, dessa época do Banestes, por exemplo, uma vez, eu vou contar um caso, eu estava tendo uma CPI, e eu acho que na época isso envolvia o Banestes também, eu fui fazer um plantão na porta da casa do secretário da Fazenda. E uma secretária... Quem era o secretário da Fazenda? Eu acho que era o Tovar. E aí, eu posso ter errado o nome, mas era ali em frente ao Bob's, a casa dele. E aí eu fiz um plantão lá embaixo e a secretária, inadvertidamente, coitada, me deixou subir. E a esposa do secretário, quando chegou, obviamente, também me botou para fora. E aí, te botou para fora mesmo? Lógico. Ela falou, o que essa mulher tá fazendo aqui dentro? E aí eu descobri que a reunião não era ali, a reunião que eu estava procurando, que a reunião era na residência oficial da Praia da Costa. E aí aquela coisa, ficar sentada no meio-fio, horas adentro, até de noite, para conseguir a notícia. Nem sempre era uma relação fácil. Mas, por exemplo, o Grátis tinha bom relacionamento com a imprensa, tá? Ele sempre falou bem com a imprensa, você sabe disso. Quando ele foi preso, ele mandava carta para mim. Cartas e cartas da Polícia Federal. Falando, eu tenho que achar essas cartas. Então assim, o que ele falava nas cartas? De que ele era inocente, né? Não era um drama do que estava acontecendo lá, não. Ele contava o que ele achava que era a verdade dele. Então, assim, eu sempre tive uma relação de respeito com as fontes, eu sempre tentei ser justa, mesmo quando eu criticava. Eu acho que o meu grande desafio era esse. Porque se eu não agisse dessa maneira, eu não ia ter fonte.
Não é isso? Você não ia querer, você fosse meu entrevistado, você não ia querer mais olhar para mim. Eu acho que a gente está num momento diferente de jornalismo hoje daquela época. Você acha que você colocou muito a sua opinião nas matérias que você fez? Porque hoje tem uma coisa assim, você é um jornalista de ativista, ou você é um jornalista de direita, que é o jornalista que se posiciona sobre algumas questões. E aí, obviamente, quando você toma um lado, você corre um risco muito grande de você pesar muito mais a mão para um lado e não transmitir o que é a verdade. Eu acho que o jornalismo que a gente aprendeu na faculdade, esse jornalismo aí, começo dos anos 2000, principalmente, a gente tinha a preocupação de tentar ser imparcial. Isso. Você colocava alguma parcialidade? É claro que a gente coloca alguma coisa de parcialidade, mas você procurava colocar imparcialidade, deixar imparcial o que você fazia? E como é que você vê hoje em dia isso? Quando eu falo que eu tentava ser justa, eu acho que a palavra talvez fosse a imparcialidade. É lógico que eu fazia um jornalismo opinativo na Praça 8. Eu tinha liberdade para isso, né? Para fazer colunas em que, na época que saía na página 2 do jornal, você lembra disso? Lembro. Tinha a capa do jornal e a coluna saía na página 2 e o mundo não começava, no mundo político, sem ler a Praça 8. E as coisas aconteciam ou paravam de acordo com o que era escrito ali. Eram duas coisas, né? Era a Praça 8 e era o Bom Dia também, que tinha um peso muito grande. Você não saía de casa sem ver o Bom Dia. Sem ver o Bom Dia. Então, eu opinava assim. Porque uma coluna sem opinião não é uma coluna. Era um outro mundo. Porque uma reclamação ou um elogio vinha na carta do leitor. Hoje uma reclamação e um elogio, meu celular não está aqui na minha mão, vem na palma da mão. E aí vem isso que você está falando, dessa crítica, da parcialidade, né? Mas também porque hoje algumas com essas muitas plataformas que existem, as pessoas começaram também a ter lado de vez em quando. Assumir lados. Sempre. E às vezes as pessoas são exigidas para que assumam lados. Mas às vezes até alguns jornalistas. Não, isso, né? Exatamente. Então tem um pouco isso. E eu não tinha lado. Eu nunca tive lado. Então, quando eu recebi o convite para trabalhar no governo, que foi 17 anos depois, que eu imagino que aí você vai me perguntar. Exatamente isso. Eu vou te contar essa história, porque aí eu passei a ter lado e eu saí, eu pedi demissão para exercer uma outra função. Posso contar esse episódio à parte, que foi uma das maiores surpresas da minha vida quando eu fui chamada. Que foi uma surpresa para todo mundo também, né? Para mim também. Como é que foi isso? Então tá, vamos pular para isso. O que acontece? Quando chegou eu entrei na Gazeta em 97, fiz minha trajetória toda lá, já falamos aqui todas as etapas que eu vivenciei, e eu estava, em 2018, no cargo de editora executiva da redação multimídia, que é o cargo número 2 da redação. Né? Os editores executivos ficam abaixo do editor-chefe. E um belo dia eu fui fazer uma entrevista, e fiz muitas entrevistas com o então governador Paulo Artung, e eu fui escalada para fazer uma entrevista antes da posse com o governador. Tinha minhas perguntinhas lá selecionadas. Eu era editora executiva, eu nem escrevia mais, mas eu fui fazer essa entrevista, porque tinha isso também. Peso, né? O peso, como eu tinha sido repórter de política, editora de política, colunista de política, comentaria de política. Então eu fui lá, fiz as minhas perguntinhas, cheguei num almoço em Vila Velha, e estava ele e a Cristina, a esposa dele. E aí era um almoço, os dois bem à vontade. E antes da entrevista, na hora que a gente sentou, ele falou assim: eu não te chamei aqui para uma entrevista, eu quero que você seja minha secretária de comunicação. Eu estava com um vestido longo, eu comecei a suar. Primeiro eu achei que era brincadeira, Edu, com todo respeito, né, ao ex-governador. Ele sabe que essa história é real. Eu falei assim: olha, eu trabalho na Gazeta, eu sou leal aos Lindenberg, hein? Falei assim porque eu fui fazer uma entrevista e eu sempre fui muito jornalista raiz. Eu falei, caramba, eu não posso deixar minha entrevista se contaminar, de repente, por algo que eu tomei um susto, nunca imaginei. Aí eu falei, eu sou leal aos Lindenberg. Aí a Cristina estava do meu lado e falou assim: é um convite, Andréia, é um convite de verdade. Aí eu comecei a suar. Teve entrevista? Não. Aí por isso que eu estou te falando da parcialidade. Esse é o ponto. Quando ele iniciou essa conversa, eu parei e falei, acho que ele está falando de verdade. Eu falei, mas por que eu?
eu nunca trabalhei em poder público, não sei se isso vai dar certo. Não faço a mínima ideia de ordenar a despesa. E ali iniciamos uma conversa, da cozinha fomos para a varanda, e eu não fiz a entrevista. Porque a partir do momento que eu comecei a falar de um assunto que poderia me trazer um lado, eu não tinha mais imparcialidade. Você decidiu não fazer a entrevista? Eu decidi não fazer, independentemente de chefe. Uhum. E aí eu não tinha como perguntar sobre Rodossol, sobre, né? Então eu peguei, não fiz a entrevista, voltei para a redação. Eu pedi um tempo para pensar, porque eu tomei um choque. Uhum. Isso era entre Natal e Ano Novo. E aí eu peguei, voltei para a redação e comuniquei ao meu editor, com muita reserva, que tinha acontecido aquele convite, mas que eu não tinha decidido. E qual foi a reação? Do editor? O André Rez falou assim para mim, que era o André, meu amigão. Não vou falar o palavrão que ele falou. Pode falar, tem problema. Ele me chama de Lopes. Putz, Lopes, eu perdi você. Aí eu olhei e falei assim, ué, você perdeu por quê? Eu não decidi, você tá querendo que eu vá? Ele, não é uma coisa difícil de recusar. Você acha que é um convite irrecusável? Na época, então, o André falou isso comigo, que era um convite difícil de recusar. Uhum. E que era uma outra etapa de uma vida profissional. Mas eu não decidi ali. Eu decidi na mesa de Natal, em Cachoeiro, com a minha família. Eu gostava muito de trabalhar na Gazeta. Eu fiquei 17 anos na Gazeta, eu casei na Gazeta, eu separei na Gazeta, meus amigos são da Gazeta. Eu fui madrinha de casamento de amigos que se conheceram e casaram na Gazeta. A minha vida, uma fase muito importante da minha vida, eu vivi na Rede Gazeta. Pedir demissão foi uma separação, né? Então, Tá uma aguinha, não tem problema não. Eu pedi para pensar e fiquei, vou, não vou, e se der certo, se não der certo. E aí, numa mesa como essa, no dia de Natal, eu reuni a família e falei, olha, eu tô tentada aí. E aí as irmãs falaram, você tem certeza? Será que isso vai dar certo? Mas a gente vai te apoiar, mas pensa bem. Eu falei, eu vou. E aí no dia 26 de dezembro, eu disse por telefone, vindo de Cachoeiro, que eu tinha aceitado. E foi que ano esse? 2018. Não, perdão, 2014, eu falei errado. 2014, né? Eu falei errado. Foi 2014 que eu aceitei o convite e 2018 foi o último ano de mandato. Foi o último ano, foi a segunda passagem do ex-governador? Terceira. Foi a segunda passagem porque a primeira foram 2 mandatos seguidos, isso, né? Isso. Aí foi a segunda, ele resolveu não concorrer à reeleição e aí terminou em 2018. Isso, então eu tenho que corrigir o que eu falei no início da entrevista, que eu tinha falado em 2018 que eu fui. Não, acho que foi na conversa que a gente teve antes aqui. 2014, eu decidi pedir demissão e iniciar uma nova vida. E foi uma decisão arriscadíssima. E como é que foi a posse? Eu caí na posse. Como é que foi que isso aconteceu? Menino, vamos lá. É bom falar disso. Eu acho que a primeira Caiu a secretária. A primeira secretária caiu. O que acontece? Primeiro que foi uma surpresa. Quando eu fui anunciada, disse que lá na Gazeta falaram assim, Paulo Artung anunciou a secretária de comunicação. É a Andréia, todo mundo, que Andréia? Não, Andréia Lopes, que Andréia Lopes? Tipo assim, não podia nem ser aquela Andréia. Não dava, ninguém cogitava. Né? Foi uma surpresa para todo mundo e foi uma surpresa para mim também. E não deu tempo de nem me adaptar e de sofrer, porque do dia 26 ao dia 31 eu já tinha que ir para a posse. Não foi na posse em si que eu caí, não. No dia 1º. Depois teve a posse dos secretários. E eu acho que realmente, Edu, era tudo muito novo para mim, embora eu já tivesse estado ali 500 milhões de vezes, mas não eu era função, secretária. Exatamente. E aí tinha um tablado, e na hora de assinar a minha posse, eu assinei, eu tenho essa foto na minha casa. De você caindo? De você assinando? Mas o meu vídeo roda nas redações até hoje com os meus colegas, não tem problema nenhum, porque eu caí mesmo e a gente tem que falar do que aconteceu. E eu subi naquele tablado e assinei. Só que entre o tablado e a parede tinha um vão. E na hora que eu fui fazer a saída, eu pisei no vão. E aí eu caí.
E não foi uma queda legal, porque eu achei que primeiro eu pudesse ter me exposto ali de alguma forma, eu estava de vestido, eu acho que isso não aconteceu, mas me machucou um pouco aqui no queixo, não foi uma quedinha, foi uma quedona e é uma vergonha. Mas o que você pensou na hora, André? Cara, eu sentei, bicho, foi assim, pô, tô chegando aqui, acontece isso, bola pra frente, eu aprendi a sempre ter a cabeça erguida. Bola pra frente. A secretária Ângela, não vou esquecer, eu sentei, e me mantive do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. O Paulo me levantou, me deu a mão. Isso eu lembro. A secretária Ângela veio perguntar, a secretária Ângela Silvares, você se machucou, André? Eu falei, machuquei um pouco aqui, mas tudo bem. Eu nunca parei muito na minha vida para ficar sofrendo com o que deu de errado, não. Eu tinha que dar certo ali. Aquela queda ali gerou piada, rolou na redação, mas eu tinha que dar certo como secretária. A minha carreira era na Gazeta. Se eu não desse certo ali no governo, eu ia ser lembrada como alguém que não deu certo. Então eu foquei em dar certo. Isso sempre é um peso, fui né? assim. Pensar assim, isso é um peso, né? Não acho. Pensar assim, poxa, se eu não der certo, eu vou ser lembrada como alguém que não deu certo. Eu pensava, mas você não acha que seria assim? Tipo assim, eu tinha uma trajetória na Gazeta de prêmios, porque foi uma de surpresa editora. pra todo mundo, né? E eu lembro muito que as pessoas ficavam assim, olha, será que isso vai dar certo? Será que não vão te trair? Será que depois, com o tempo, eu soube que tinha uma bolsa de apostas de que eu não duraria 6 meses como secretária. E eu durei 4 anos. Como é que foi? Como é que foi? O que você sentiu quando você chegou? O que você sentiu assumindo um lado? O seu padrão era a imparcialidade. Como é que foi isso? O que eu fiz? Eu sempre me dediquei muito em tudo que eu fiz. Então, eu vestia a camisa Gazeta, não é isso? Quando eu fui, e hoje eu visto a camisa da minha empresa. Quando eu fui para o governo do estado e eu queria dar certo e eu queria inaugurar na minha vida profissional uma nova etapa profissional, eu vestia a camisa do governo do estado. Eu queria prestar um bom serviço público. Foi difícil? Foi dificílimo. Principalmente no início, tudo era novo. Mas eu já estava acostumada, eu já conhecia muita gente da política. Eu já estava acostumada com a política. Eu patinei um pouco no início, mas eu sempre fui determinada. Isso aí que eu te falei de querer dar certo, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo. Senão eu vou ser lembrada como alguém que não deu certo. Tinha aquela história. Ela é muito jornalista para ser secretária. E eu, graças a Deus, eu sou muito jornalista. E com o tempo, e trabalhando muito, eu acho que isso é um ponto super importante, que trabalhar muito é essencial, tanto na redação, tanto no governo, quanto na vida de empreendedora, eu fui conquistando meu espaço e o respeito profissional do outro lado, dos meus colegas de governo. E com o tempo também, eu tive assim, o governador confiava muito no meu trabalho, eu sou muito grata ao Paulo por tudo que eu aprendi com ele, e pelos momentos diversos que passamos, e até nos mais difíceis, e principalmente nos mais difíceis eu aprendi. E por isso hoje eu tenho uma empresa que trabalha também com gestão de crise. Tá? Então, assim, foi uma transição super diferente, mas eu gostei. Como eu sempre abracei o que eu fiz, eu incorporei o papel de secretária. Não do poder, tá, Edu? Porque eu acho que isso é importantíssimo. Eu sempre continuei sendo a Andréia, que no final de semana anda de bicicleta na praia, que anda descalço na areia. Eu nunca tive apego ao poder. Mas você viu isso acontecer e tinha esse risco? Porque você está com um cargo de poder, né? Pra você mim, tem não. o poder da caneta ali, por exemplo. Nunca tive apego. Por exemplo, de você... Você era ordenadora de despesa, você tinha o poder da caneta para publicidade do Estado, que é muita grana, entendeu? Mas você viu, você pode não ter apego, mas você sabe do que está acontecendo. Você sabe a posição que você está e a dimensão que é. A responsabilidade. Quando eu falo ter apego, é ficar amarrado àquilo ali como se aquilo ali fosse meu, ou como se eu tivesse que ficar mais tempo, entendeu? Eu digo apego a isso, que eu acho que isso é muito importante nos gestores públicos, tá, Edu? Você dá o seu máximo e cumprir o seu papel, e quando encerrar o seu ciclo, você virar a chave. Ok, você quer continuar seu ciclo no poder público também? Não é que isso não seja certo, mas que você dê o seu melhor. Foi isso que eu tentei, trazer iniciativas, práticas da iniciativa privada para o meu cargo de secretária de Estado de Comunicação. Que é uma coisa difícil, porque não funciona da mesma forma, né? O poder público não funciona da mesma forma que a iniciativa privada. Mas tem coisa que não muda, né?
de você ser ético, de você ser correto. Não, Isso que eu quis dizer, tipo, não, de você levar critérios técnicos nas suas decisões, de não favorecer. É porque essa é a minha próxima pergunta. O que você sentiu de diferença da iniciativa privada para o poder público? Porque a gente sabe que o poder público é uma máquina. E a gente vê, a gente tem visto, não só no nível do Estado, mas a nível federal, a quantidade de recursos, a quantidade de encaixes, a quantidade de pessoas favorecidas em cargos, em essa coisa de essa habilidade, entre aspas, de colocar aliados. Isso é complicadíssimo. E isso a gente não vê na iniciativa privada. Na iniciativa privada, se você tem competência, beleza, você vai embora. Agora, se você não tem competência, assim, você vai ser, de repente, encaixado em outro lugar, ou senão você sai. Então, eu acho que eu era um produto novo para todo mundo. E as pessoas, no início, ficavam assim, como é que vai ser? Como é que vai ser lidar com ela? Essa mulher escrevia no jornal denunciando todo mundo. Tinha um pouco disso também. Então, o que eu fiz? Eu me cerquei, primeiro, de gente, de pessoas que entendiam das suas respectivas áreas. Se eu não sabia tanto da publicidade, eu tive que aprender, isso foi bom para mim, eu escolhi uma subsecretária que eu confiava. Na parte administrativa, escolhi um subsecretário que eu confiava. E eu sempre tive muita liberdade para montar a equipe. Ninguém me pediu nada. Ninguém loteou a minha secretaria. Eu perguntei na época. Eu falei assim, tá, eu vou ser secretária, mas o senhor que vai indicar, alguém que vai indicar? Não, você vai montar a sua equipe. Isso era bacana. Claro, Edu, que a parte de ordenar a despesa é a que dava o frio da barriga. Porque isso você carrega para a vida toda. Não é isso? Se der um problema ali, você responde 5, 6, 10 anos depois. E eu sempre tive muita preocupação de entrar com o meu nome e sair com o meu nome. Eu não podia sair com o meu nome pior, eu tinha que sair com o meu nome igual ou melhor. Né? Então, esse peso aí eu carreguei. E é uma tensão isso, né? É uma tensão, porque você tem os órgãos fiscalizadores. Então, eu sempre tentei agir assessorada por pessoas que entendiam dessas áreas e eu também fui estudando para não ser uma leiga naquilo ali. E ser engolida pela máquina. E ser engolida pela máquina. Então, eu tentei, sim, criar rotinas e processos da iniciativa privada. Eu nunca deixei de dar resposta para as pessoas. Eu tenho pavor. Assim, até hoje, quando eu sair daqui, eu vou ficar sentada mais ou menos 1 hora, 1h30, respondendo todo mundo. Quando eu era secretária, eu também respondia. Até para dizer não, você pode responder. E quando você responde a pessoa com um não, você já desarma um monte de coisa ali que você pelo menos deu atenção à pessoa. E uma rotina de secretária, o que era mais difícil? Ela é muito puxada. Você não tem hora. E por eu ter vindo, eu falo que eu estive nos 2 lados do balcão, né? Eu já fui vidrar, eu já joguei pedra e já fui vidraça. Já foi pedra e já foi vidraça. Então, o que acontece? Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande de saber que o meu salário era pago com dinheiro público, o dinheiro das pessoas. Então, se me pedisse uma coisa 6 horas da manhã, 10 horas da noite, eu sempre tive como... Eu incorporei o papel de que era uma servidora pública e que eu tinha que tentar atender as pessoas. Por quê? Porque eu criticava quem fazia diferente. Porque eu escrevia e batia em quem fazia. Metendo quem não fazia. Metendo a lenha em quem não fazia. Então, eu cobrava isso muito de mim. Tipo assim, eu não posso ser diferente aqui. Eu tenho que fazer o que eu acho que é certo. Nem sempre eu consegui, porque eu não sou perfeita, mas eu tentei. Nesse meio do caminho, por eu ser esse tipo aí, que eu acordo cedo pra caramba, né? Eu sou essa pessoa, até hoje, eu tenho uma rotina muito disciplinada de acordar muito cedo, fazer exercício, ser muito ligada, eu sou elétrica, eu gosto do meu trabalho, onde quer que eu esteja. No meio do caminho acharam que eu queria ser candidata, não sei se você lembra disso. Eu lembro sim, não, o próprio governador te colocou como uma possibilidade. Eu nunca quis ser candidata. E um dia, quando... Mas tentaram te convencer. Vieram com essa historinha. E teve coluna Praça 8, me colocando como candidata. E aí eu cheguei para as pessoas... Mas você não falou imediatamente, não sou. Eu nunca falei nada. Nunca? Nunca falei nada. Não seria? Eu acho que eu não seria. Candidata nunca, de jeito nenhum? Não, digo nunca, mas eu não tenho pretensão. Eu gosto de fazer campanhas. Fazer os outros candidatos. Vamos chegar lá. O que aconteceu? Uma vez eu cheguei para uma pessoa do governo e falei assim, olha... Eu acho que vocês não estão acostumados a que alguém chegue aqui e trabalhe.
e faça, e que não tenha outra intenção se não dá certo, porque parece sempre que tem uma intenção assim, tá fazendo isso para conseguir aquilo, tá fazendo isso para se projetar. Não, era o meu currículo, a minha vida. Eu fui ali cumprir algo que eu tentei cumprir algo da melhor maneira. E fui um bicho novo, vamos dizer assim, um produto diferente. E gostei muito, aprendi muito, foi difícil, passei momentos dificílimos, então, greve da PM, desastre ambiental. Foi o momento mais difícil? Com greve certeza, da PM? Com certeza. Como é que foi? Foi muito difícil, Edu, foi muito difícil. Como é que você recebeu a informação? Porque isso já tinha um boato, né? Mas foi antes do final de semana que eles começaram. Foi, né? Exatamente. Mas foi concomitante com a questão de saúde do governador na época. E foi muito difícil do ponto de vista que também... na época, você lembra que teve fake news também, então foi um dos primeiros casos de fake news do Brasil, que foi investigado até pela BIM, foi aqui no Espírito Santo, e depois as pessoas morrendo, a falta de polícia na rua. Foi um momento muito difícil, o exército vindo, e foi um momento que a gente foi muito testado, né? A gente não dormia, não tinha como dormir. Eu lembro disso, eu não dormia. Não tinha como você deitar no travesseiro, porque cada hora tinha um fato diferente acontecendo. Então foi um momento muito difícil da história do Estado, obviamente, e para mim. Você pensou em virar as costas, falando, não quero isso nunca mais e Nunca embora? pensei em virar as costas. Eu sempre encarei os desafios de frente. Pelo contrário, eu queria resolver. Na greve da PM, qual foi a maior dificuldade que você teve? Pela questão de saúde do governador, então a liderança não estava aqui, né? E depois disso, a dificuldade de interlocução com a PM. Você deve se lembrar também que naquele final de semana, o comandante da PM foi destituído pelo César Colnago, que estava governador em exercício. Assumiu o Newton Rodrigues, não foi? Foi o Newton. Coronel Newton Rodrigues. Isso. Então, foi um momento muito... Tudo foi difícil, Edu. Tudo foi muito difícil. E... A superação também, depois que acabou, essa ferida demorou a cicatrizar, se é que cicatrizou. E em todas as minhas falas que eu toco nesse assunto, eu sempre ressalto o respeito que eu tenho pela Polícia Militar, pelos profissionais da Polícia Militar. Então, eu sempre foi algo tão difícil para mim que eu trato esse assunto com muita cautela e muito cuidado. É algo que eu não gosto nem de mexer muito. Mas você... respeitando essa coisa que você não gosta de mexer, mas tem algum momento que você se lembre que tenha te marcado nessa greve da PM? Um momento específico, uma história específica? Os muitos acordos que aconteciam. Acabou a greve, conseguiu conversar com um grupo de mulheres e aí não acabava. E um momento muito marcante foi quando o Paulo, o governador, voltou e deu uma entrevista coletiva ao lado dos médicos dele, tanto o médico clínico geral quanto o médico do rim dele, e que ele deu uma entrevista que foi transmitida ao vivo na CBN, na Globo News, muito debilitado, em que ele foi muito firme. Ele estava debilitado de saúde, porque alguém que estava fazendo um tratamento como ele fez, ele foi tinha acabado de descobrir um câncer, ninguém sabia, nem ele. Foi simultâneo isso. E tendo aquela reação ali, tendo que lidar com isso tudo, aquela coletiva na residência da Praia da Costa foi algo muito marcante para mim. E como é que você chegou no final desse governo? Como é que você recebeu a informação de que ele não se candidataria de novo? Como é que foi isso para você? Você estava esperando ficar mais 4 anos? Ou seu prazo era 4 anos ali mesmo? Como é que foi isso para você? Eu não recebi, a gente conversava muito sobre isso. Inclusive sobre a possibilidade dele ser candidato ou não ser. Né? O Paulo, ele confiou muito em mim no governo, então a gente tinha uma boa interlocução, conversamos sobre isso em algumas situações, conversamos em reuniões de secretariado, e eu acho que foi uma decisão acertada ele não ter sido candidato. Você acha que foi? Eu acho. Por quê? Eu sempre achei e opinei isso internamente no governo. Eu acho que ele cumpriu o ciclo dele. Né? Ele foi governador 3 vezes. Se ele decidiu naquele momento não ser mais, é porque ele já tinha encerrado a passagem dele naquele momento e as realizações dele. Né? Até então ninguém tinha sido governador 3 vezes. Hoje o governador Renato Casagrande também é governador 3 vezes. Isso. Então ele já tinha escrito o papel dele na história, já tinha feito
as transformações e o salto, né, de investimentos no Estado, a organização da casa no primeiro mandato, o salto de investimentos no segundo, o terceiro mandato super desafiador. Então, foi difícil o terceiro mandato, não é? Eu não acompanhei por dentro os outros dois, né, Edu? Então não posso te falar por dentro, mas foi um terceiro mandato muito desafiador, com crise ambiental, a maior seca do Espírito Santo em 80 anos. Faltou água na Grande Vitória, teve rodízio de água na Grande Vitória, coisa que nunca aconteceu. O desastre da Samarco, que teve um impacto direto aqui no Espírito Santo, imenso. Não só ambiental, mas econômico também, né? Total. A gente ficar uma semana esperando a lama chegar no Rio do Espírito Santo, é algo surreal. A greve da PM e outros desafios enormes. Então, foi um governo desafiador e eu acho que ele cumpriu o papel dele e eu respeito a decisão dele e acho que foi uma decisão acertada. Eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça ficar mais 4 anos, porque ele não tinha obrigação. Ninguém tem obrigação. Eu não estava ali de favor para ficar mais... Mas você tem convicção de que você fez um bom trabalho, estava fazendo um bom trabalho? Eu nunca tive apego, que aí eu vou voltar a isso aí que eu queria te falar. Eu não fui ali para fazer uma carreira, eu fui ali para fazer uma passagem que eu queria que fosse bem feita e que eu pudesse abrir outras portas. Se acontecesse, talvez eu ficaria, talvez sim, talvez não, né? Talvez em outra área, para oxigenar a minha cabeça, né? Talvez eu não ficaria, não sei se ele me chamaria, ele também não teria essa obrigação. Você trabalharia num cargo público com outro político? Trabalharia. Tranquilamente? Porque dependendo do desafio, ex-governador Paulo Artung é uma referência, né, de gestão, é uma referência de político no Estado, é uma referência de gestão. Os adversários podem falar o que for, mas o cara é uma referência. Eu trabalharia, né? Eu não tenho partido político, né? Inclusive no governo descobriram que eu tinha da época da UFES e eu me desfiliei. Você sabe dessa história? Não, conta aí. Essa história é engraçada. Um dia fizeram uma coluna na Gazeta dizendo que eu era parte do secretariado da cota de partido. Justo eu que vim da redação. E o que acontece? Na UFES, eu tinha sido militante do PT. E tive uma carteirinha que eu achei que já tinha vencido. Caducado. Por quê? Porque depois disso eu tive uma carreira na Gazeta, eu fui colunista, eu nunca tive partido. E aí resgataram isso. Eu tive que ir lá pedir para João Cosa, para você se desfiliar, você tem que pedir. Então eu fui lá, pedi, me desfiliei. Então, assim, eu não tenho partido, né? Eu tenho muita gratidão e orgulho de ter trabalhado com o Paulo, que é um grande gestor. Mas hoje em dia eu tenho uma empresa, as pessoas me contratam, né? Se me chamarem para um cargo público, se for desafiador e compensar, como eu achei que foi desafiador e compensou para a minha trajetória lá atrás, ok, não tem problema nenhum. Agora chegamos ao seu filho, né? Chegamos ao ponto do seu filho, a sua empresa, sua filha. Minha filha. Então, esse ano eu estou completando, esse mês eu estou completando 3 anos dessa nova empresa. Andréa Lopes Consultoria. E antes dela, quando eu saí do governo, eu montei uma outra empresa que tive 1 ano, tive uma sociedade, e eu rompi essa sociedade em plena pandemia. Que é algo também que... Foi uma empresa de comunicação também? Também. Uma empresa nos mesmos moldes que essa, só que eu tinha um sócio. E a sociedade durou 1 ano. Edu, quando chegou em março de 2020... Plena pandemia, início da pandemia. No auge, eu decidi romper. E minha vida sempre foi feita de desafios. Eu falei, agora é tudo ou nada. Ou dá tudo certo ou a gente anda para trás. E deu tudo certo. Não tem aquela história de que a pandemia foi acelerador de processos e que para algumas pessoas ela alavancou o negócio. Eu me descobri empreendedora, em especial a partir dali. Da formação dessa empresa nova. E hoje eu me identifico muito, assim, durmo e acordo pensando no meu negócio, em prospectar, em atender cliente, e em novos projetos. O que é a sua empresa? O que você faz na sua empresa? É consultoria de quê? Na área de comunicação. Então, a gente faz assessoria de imprensa, gestão de imagem de forma geral, e faço assessoria para instituições empresariais, associações empresariais, criei um nicho de marketing jurídico, né? Então, atuo principalmente nessas áreas.
Atuo na área do setor de saúde também, atendendo a Unimed Sul Capixaba, já atendi a Unimed Vitória, e atuo com gestão de crise, que são casos mais pontuais. Experiência você tem, né? Quando saí do governo, eu falei, eu vou montar um negócio de gestão de crise, porque o governo é um laboratório de crise. O governo se acorda com um problema e começa a resolver 6 horas da manhã, quando dá 8, já mudou tanto que você já está resolvendo outro, e às vezes no final do dia é um outro problema. Uhum. Você tem que lidar com conflitos e crises de imagem o tempo todo. E as crises de imagem... E a comunicação é algo muito interessante no governo, porque ela perpassa todas as áreas, ela dialoga com todas as áreas. Então, a crise na segurança, ela dialoga... pela comunicação. Na saúde, se faltou um médico, se teve algum problema na escola, na área de educação, tudo passa pela educação. Pela comunicação. Perdão, pela comunicação. Então, eu tive essa... Eu abri esse também nicho de gestão de crise, e a gestão de crise se atua em casos específicos, por quê? O mundo ideal é que uma empresa ou alguma entidade tenha sempre alguma consultoria, uma assessoria de gestão de crise para prevenir até, né? Nem só como lidar. Se você atua na crise só durante a crise, você está apagando incêndio. O ideal é que você consiga atuar prevenindo situações e casos de crise. Então, esse é um nicho que eu atuo e também faço trabalhos de marketing político, né? Fiz algumas eleições. O primeiro trabalho que eu fiz depois política que eu saí... não sai, né? Então, a gente estava conversando sobre isso. Quando acabou o governo, eu tentei dar uma... Falei, agora eu vou cuidar da minha empresa, não vou assumir cargo em mandato nenhum. E a política veio batendo na minha porta por conta da história que eu tenho, né? Às vezes a pessoa fala assim, você trabalhou no governo muito tempo, né? Eu falei, não, eu trabalhei só 4 anos no governo, eu trabalhei muito tempo na Gazeta. Acho que eu me expus muito no governo, eu fui porta-voz, eu fiz algo diferente, né? Um secretário de comunicação não necessariamente era porta-voz, eu dei a minha cara. Eu falei em nome do governo em várias situações. Então, isso também foi algo que eu fiz diferente. Que é uma necessidade. Um governo ter um porta-voz é uma necessidade, né? Como eu vim de redação, eu tinha muita habilidade e sabia dos diversos temas, eu não tinha problema em falar. Eu tinha segurança em falar. Lógico que eu não assumia o papel de falar em nome de nenhum secretário. Eram situações muito institucionais, né? Mas falei, já dei entrevista. Inclusive, eu acho que a entrevista falando de reeleição do Paulo, ou de não reeleição, acho que fui eu que falei, inclusive, com a Praça 8, agora eu tô na época, com o Vitor Vogas. Mas aí não te colocaram no fogo, não? Vai lá e fala. Não tem isso? Não tinha isso? Mas eu era secretário, eu negociava com o Paulo. Né? Falando de Praça 8, tem um episódio curioso, depois quando você for lá no meu escritório você vai ver, eu escrevi a Praça 8 muitos anos, tinha uma caricatura na Praça 8, né? Não sei se você lembra. Lembro. E eu já fui caricatura como colunista. E depois, como secretária, eu já fui alvo de 2 colunas Praça 8. Isso para mim foi muito assim, interessante, porque eu tinha um carinho muito grande por aquela coluna, que não era mais minha, não tinha nada a ver com aquilo. Então, quando eu fui alvo daquela coluna, foi algo que na época mexeu um pouquinho comigo. E foram em momentos delicados. Foi, eu acho que a secretária que gostou do poder, eram situações que mexeram comigo. Mas a vida é tão interessante. Foi o Vitor que escreveu? Foi. E na época eu falei com ele e falo isso de uma forma carinhosa e aberta, e eu acho que a gente tem que revelar também algumas coisas. E as caricaturas na época eram caricaturas que não necessariamente eram boas para mim. E hoje elas estão na parede do meu escritório e são algo muito bacana para minha trajetória. Uma, eu estou de bombeira, apagando incêndio, porque eu era porta-voz. Que é isso mesmo, né? Que foi isso mesmo, né? Não sei se você lembra, porque eu fui na Polícia Federal uma vez dar uma entrevista por conta de um caso de fake news no governo. Não lembro, não. Eu fiz isso. Teve uma operação para investigar fake news no governo. Eu não concordo com fake news e não ia ser a Andréa secretária na minha gestão que ia apurar um caso de fake news. O primeiro caso de fake news na minha gestão não dá, né? Da jornalista, né? Então eu falei, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. E eu tenho convicção de que um dos passos para você resolver a crise é você matar o problema na raiz, se você tiver convicção de que você está certo. Eu liguei para a polícia, liguei para a delegada, eu posso ir lá? Posso. Pedir para o delegado, eu posso participar da coletiva? E fui autorizada. E participei da coletiva e falei
Eu não sabia o que eles iam falar, mas eu tinha certeza que eu não tinha nada de errado. Uhum. Eu sentei lá na frente e dei a coletiva junto. E aí eu fui alvo de uma coluna, de que ninguém tinha dado uma coletiva, alguém que está na posição que eu estou, falar junto com a polícia. Então, eu acabei virando mais notícia naquele dia do que a fake news, mas eu acredito que eu fiz o certo, porque eu acho que eu enterrei o problema ali. Eu não tinha nada com aquilo. Não deixou desenvolver o problema. Não né? deixei. Apure-se, não compactuamos com isso. Então, assim, eu já fui, foi o dia da bombeira, foi essa. Que eu sempre estava lá para apagar o incêndio. E o dia que eu estava de super mulher, super heroína, assim, com a mãozinha. Depois eu vou te mandar essas imagens aí. Tá. E foi era um dia que eu ia apresentar para muitas pessoas, acho que 500 pessoas, uma apresentação no planejamento estratégico do governo e saiu essa coluna. Isso me deu uma baladinha, tipo assim, eu não gostava do poder. Eu nunca gostei do poder. Eu exercia da melhor forma o meu cargo. Uhum. Tanto que você pergunta, queria ficar mais 4 anos. Não, eu cumpri o meu papel. Eu acho que é aquilo, as pessoas não estavam acostumadas a ver alguém exercer daquela maneira. E eu acho também, depois que você muda de lado do balcão, você vê, a gente vê que a nossa atuação lá, quando a gente estava na redação, não é aquilo também, né? A gente vê muita coisa acontecendo dos dois lados e aí a gente fala assim, pô, acontece muito isso hoje. Eu vejo, pô, esse cara tá escrevendo isso, mas não tem absolutamente nada a ver com o que ele tá falando. Não é isso que está acontecendo. Não era aquilo. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque isso passou. Eu nunca tive nenhum problema com o Vitor. E no final das contas eu ganhei de presente essas caricaturas que na hora foram péssimas. Mas agora estão lá na sua parede. Na época eu fiquei envergonhada. E hoje tem tudo a ver com o meu negócio. A bombeira, ou seja, que apaga os incêndios. E a super mulher, que não sou, mas era uma caricatura de que tenta se virar nos 30 para resolver tudo. Eu não sei se você pode falar, mas você tem algum caso emblemático seu, como empresa, como Andréa Lopes, a empresária, a empreendedora, de uma gestão de crise que você acha que você pegou e realmente foi desafiador? Uma coisa desafiadora para você fazer? Você pode falar de um case assim? Olha, toda gestão de crise é desafiadora. Mas né? a gente tem crises e crises. Por exemplo, você citou aí o rompimento da barragem lá. Pô, isso é uma crise mundial, entendeu? Na minha empresa, o que eu acho? Eu tive um desafio muito grande na Covid. Porque eu fazia consultoria da Unimed Vitória. Então, tudo novo. Como lidar, que processos, protocolos. Embora a gente não seja da área médica, a comunicação está muito linkada com tudo, porque para garantir atendimento, para garantir que não falte, para comunicar com a sociedade. Então, foi um desafio grande, a Covid. E foi longo, né? Foi. Ele foi muito extenso. Eu lembro a primeira vez que eu fui chamada, em março daquele ano, 2020, para a gestão de crise da Covid no Hospital Unimed. Eu entrei lá, eu pensei assim, será que eu aperto esse botão? Será que eu vou pegar Covid? Eu peguei uma canetinha. Estava muito no início. A gente não tinha nem as máscaras de tecido ainda. E o que a Unimed queria de você? Eles te procuraram pedindo o quê? Eu já fazia consultoria para eles. Porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu saí do governo foi a eleição da gestão anterior da Unimed Vitória. E aí depois eu passei a prestar uma consultoria de gestão de imagem, gestão de crise para eles. Então era imagem. A partir das decisões que eram tomadas, quais decisões podiam impactar positivamente, quais decisões podem causar problema, como que funciona uma gestão de crise em empresas sérias e preparadas. A comunicação está junto com o núcleo de decisão. A comunicação não decide sozinha por uma imagem, e ela também influencia em decisões da área técnica, nunca sabendo mais que o profissional. O médico sabe, é impossível, né? Mas tipo, isso vai dar certo, isso vai dar errado. Isso aqui é longo prazo. Se tomar essa decisão e fizer isso aqui, vai impactar negativamente, não dá para segurar com a imprensa. É isso que se faz. Então, assim, eu acho que a Covid foi uma gestão de crise importante. Atuei, Edu, em casos de gestão de crise, atuo no judiciário. São casos difíceis. Mas eu vou citar um que eu posso citar, que foi um primeiro meu, depois que eu saí do governo, que pode parecer um caso pequeno, mas é emblemático. Me impactou. Um belo dia, meu telefone tocou porque uma criança morreu numa creche em Vila Velha. Por causa
segundo bactéria, dizia-se, era de uma tal de uma bactéria. Isso. E a creche nos contratou. E aí eu vim na casa... Que para uma creche é um estrago Eu vim gigante. na casa dessa pessoa num sábado para ouvir, porque até então eu só estava lendo. Uhum. E aí a família estava muito atordoada. No final das contas eu descobri que as mães adoravam aquela creche, que estavam mandando mensagens, que não acreditavam que aquilo tivesse acontecido ali e que se aquilo aconteceu ali teria sido uma fatalidade. Porque do jeito que estava aparecendo nas matérias, parecia que a creche era suja, sem dar o resultado. Autoridades dando laudos antes dos laudos estarem prontos, estava uma coisa. E eu lembrei da história da escola base lá atrás. Que é referência, né? Que é referência. Então, o que eu fiz naquele sábado mesmo? Eu fui na casa em casa, tinha acabado de começar a minha empresa ali, né? De mães. E comecei a gravar depoimentos de mães elogiando a creche. Dizendo que confiavam na creche, que os meninos eram bem cuidados, que a creche era limpa. Aquilo foi para a rede, da rede aquilo foi para a televisão. Eu iniciei um processo de não deixar nada sem resposta. Uhum. E de dar as nossas versões. O que a gente conseguiu ali? A gente conseguiu mobilizar as famílias a favor da creche, ou seja, se mãe, a palavra de uma mãe é muito sagrada. E a mãe que deu entrevista falando, a mãe da criança que faleceu, que a gente lamenta muito, no meio da entrevista ping-pong dela, ela falava que o menino era bem cuidado na creche. Que mãe passando uma dor daquela diria isso? Eu me apeguei a isso e fui. Quando a imprensa ficava de manhã, de tarde, de noite na frente da creche, as mães colocaram faixas de apoio à creche. Resultado, a gente fez um trabalho de interlocução, teve protesto a favor da creche. Foi uma caminhada, eu acho, não foi? Na ponte, ou aqui na orla. A gente fez um trabalho de mostrar a verdade, um trabalho de interlocução com o poder público também, do cuidado que se tem que ter antes de ter um exame que não tinha resultado nenhum conclusivo. E lógico que a parte judiciária, né, judicial da creche também entrou em jogo, tinha um bom advogado, mas no final das contas, em 30 dias, a creche estava aberta de novo e as crianças voltaram a estudar na creche. E identificaram que era um problema numa microcervejaria, eu acho que nos fundos, uma coisa assim? Não identificaram. Ele tinha uma microcervejaria no fundo, só que aí misturaram tudo. Tipo assim, veio da bactéria. No final das contas, não ficou provado de onde que veio a bactéria. Que pode ter sido de um quiosque, pode ter sido de uma água de coco, pode ter sido de algum... Falaram que era o tal do chafariz, criaram-se... Isso. E no final das contas, a creche estava toda regular, não foi provada nada. E o mais importante, que eu acho que a gente tenta poupar a pessoa da imagem, né? A imagem dos donos da creche nunca foi exposta. A gente conseguiu preservar. Que é uma dificuldade isso, né? Muito difícil, porque é uma condenação pública. Pensei, se esse pessoal tem a cara divulgada, eles nunca mais vão poder morar aqui. Então teve um desfecho. Vão ter que mudar de lugar. Foi um desfecho, foi um caso que foi um dos meus primeiros casos fora do governo, que não foi de uma super empresa, mas para mim foi algo emblemático, porque eu acho que eu ajudei a evitar uma tragédia na vida das pessoas. Porque se as pessoas, Edu, primeiro, a gestão de crise, ela não exerce um papel de advogado, ela não vai te inocentar, mas ela vai te permitir, é o que eu sempre falo, eu vou te permitir atravessar a rua e vou te proteger da melhor forma para que você tenha direito de defesa. Para que você tenha o contraditório e você desperte nas pessoas a dúvida de que você pode estar certo. Que as pessoas te ouçam, né? Que as pessoas te ouçam. Então, eu sempre uso essa expressão, você atravessa comigo que eu vou te proteger, que eu vou te blindar dentro do que eu posso te blindar. Mas a gente não segura a matéria, não existe isso, não existe esse milagre, né? Mas você consegue lidar aí com a imagem. A gente que já trabalhou, e aí eu acho que essa expertise a redação me deu, e depois o governo me deu estando dos dois lados, eu sei o que é redação e eu sei o que é tomar pancada. Então, eu sei o que é notícia de todo lado. Então, essa visão estratégica de como proceder, com quem falar, que ferramentas usar, que veículo usar, se deve responder ou não, porque às vezes tem coisa que não deve responder para não alimentar o assunto, isso tudo a gente consegue fazer. Eu consigo fazer de uma forma mais assertiva hoje em dia. E aí a gente entra num outro lado da Andréa Lopes, que é a assessoria a políticos, a eleição. Como é que é isso? Como é que é atuar do outro lado agora? Porque você estava cobrindo, agora você está do outro lado, né? Você está tentando conseguir voto para os caras. E aí?
que acontece? Quando terminou o governo, um dos meus primeiros trabalhos foi a eleição da Unimed Vitória. Então, eu já entrei numa eleição, que é uma eleição de classe, mas que traz todas as complexidades, todos os dramas, todos os desafios de uma eleição tradicional. Os embates também. Os embates, tudo igual. Então, eu entrei nessa eleição da Unimed Vitória, fiz outras eleições de Unimed no Brasil, fiz em Goiânia, fiz eleições nacionais de Unimed, e tinha pensado em ficar um tempo meio fora da política, querendo focar mais no empresarial. Só que, conforme eu te falei, as coisas vieram batendo na minha porta. Eu tenho uma trajetória aí de jornalismo político, e eu falei, cara, eu vou entrar, eu gosto de política, Edu. Eu gosto de análise política, de estratégia política, só que tem algo importante. O dia a dia do meu escritório não é política. O dia a dia do meu escritório e a minha equipe do escritório não trabalha com estratégia política. O meu escritório atua com os clientes fixos que eu tenho. Quando eu entro em processos eleitorais, eu monto equipes de épocas de campanha, núcleos de campanha, porque eu não quero misturar as duas coisas. Uma jornalista que trabalha comigo não vai ligar para a redação também falando de um candidato a governador. Ela está falando lá de uma empresa tal, do advogado tal. Então eu entrei meio que por acaso, sabe? E aí fiz algumas campanhas já. Fiz a campanha Vitória do Gandini e perdemos. Fiz o segundo turno do Sérgio Vidigal na Serra e ganhamos a eleição da Unimed Vitória que eu te falei. Ganhamos uma eleição de uma outra associação de classe, que foi o Conselho Federal de Medicina, então eu atuei muito na área médica. Fiz um trabalho de preparação de liderança na UAB com uma pré-candidata. E fiz fiz a minha primeira eleição de governador no ano passado, foi um grande desafio para mim, e fiz uma eleição de desembargador, que foi algo extremamente diferente na minha vida. As pessoas podem se perguntar, o que é uma eleição de desembargador? Uma das vagas no Tribunal de Justiça, no Pleno, ela é destinada ao 5º Constitucional da UAB. Ela vem da classe dos advogados, então o advogado pode disputar uma vaga de desembargador. E a última vaga, pela primeira vez, foi através do voto aberto entre os advogados. Então, eu fiz toda uma estratégia, minha empresa fez toda uma estratégia aí durante 3 anos. 3 anos. 3 anos de trabalho. Porque é uma eleição extremamente complexa. E conseguimos chegar lá. E, lógico, com o mérito total do candidato, muito disciplinado, que fez a parte dele. E uma pessoa respeitadíssima, com um currículo enorme no judiciário. E fizemos uma eleição de desembargador. Então, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida. Significa que a Andréa Lopes virou marqueteira política? Eu não gosto desse nome. Você antes da conversa, chegou para mim. Eu não sou marqueteira. Esse termo, eu acho que... Mas isso aí, André, nenhum marqueteiro gosta de ser marqueteiro, eu não sou marqueteiro. Eu sou estrategista. A minha vida não é só isso, né? Eu acho que mudou muito, Edu. Antes eu acho que as pessoas faziam uma campanha e viviam 2 anos daquela campanha. Isso. E eu trabalho porque dá muita grana. Porque dava muita grana. Dava muito dinheiro. Então, assim, eu trabalho muito dia a dia. Acabou uma campanha, eu tô no dia a dia do meu escritório, eu não descansei. Não, tudo bem, mas aí dava muita grana antigamente. Continua dando muita grana, porque... Perto do mercado de hoje, Não, porque bons profissionais, para mudarem o patamar de um candidato ou outro, são caros, não são baratos, né? As equipes são caras, a estrutura é cara, né? Continua assim, não é como era. Não é como era. Não é como era, ok, mas continua sendo muito caro. Isso significa que você estava se preparando e agora você está pronta para entrar nesse mercado? A gente tem eleição no que vem. Eu não sei se eu estava me preparando, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo meio que por acaso e eu usei tudo como aprendizado na minha vida. Então, assim, primeiro uma eleição de Unimed, aí depois uma eleição de um Conselho Federal de Medicina, depois uma eleição para desembargador do Tribunal de Justiça, que é algo completamente diferente, mas como eu cobri judiciário há muitos anos, eu também tenho domínio da complexidade do Poder Judiciário, de como ele funciona. Depois uma eleição de prefeito, que a gente perdeu em Vitória, e aí fui para o segundo turno na Serra e ganhamos. Então, eu acho que foram processos que foram me levando até isso, e eu me sinto preparada, sim, para estar colocar e posicionar a minha empresa nas disputas eleitorais. Então, e as pessoas já estão procurando. Tá? Já estão procurando? Eu senti uma coisa. O que eu acho?
Essa última eleição mostrou muitas lideranças novas que emergiram das redes, que nasceram, né, de posicionamentos da internet. Isso. E eu senti que terminou a eleição estadual e essas pessoas tomaram posse, elas já começaram a procurar. Eu percebi isso também. Eu achei isso diferente. Do meu curto momento de empreendedor aí, eu senti uma diferença. Eu acho que é porque, justamente por causa das redes sociais, que permitem que as pessoas já comecem a campanha. Porque antigamente você fala, não, a campanha vai começar tal dia na televisão e no rádio. Até lá, então a pessoa eu vou começar a me movimentar no ano da eleição. Eu acho que também tem uma coisa. As pessoas perceberam que não adianta no ano da eleição você construir uma imagem. Não dá para construir de uma hora para outra, né? As imagens, a comunicação está mais democrática, a gente já falou aqui, Isso. mas ela é mais complexa. Não tem uma ferramenta que vai falar sozinho. Antigamente lançava uma campanha aonde? No Jornal Nacional, no Fantástico, no domingo. Hoje em dia você tem que estar em todas as plataformas, você precisa saber se comunicar bem no vídeo, você precisa aprender a ter posicionamento, você precisa construir marca. Porque senão as pessoas não vão prestar atenção em você. Então eu tenho esse sentimento de que as pessoas estão procurando cada vez mais cedo, porque elas precisam construir marca. Porque construir marca nesse mundo, na época da eleição ou no ano da eleição, vai ser muito difícil. Lógico que não é, Edu, campanha antecipada, tá? Estou falando de posicionamento, de imagem, de narrativa, de construção de estratégia, de planejamento de onde você quer, dos posicionamentos que você vai tomar por período e como chegar até lá. É isso que é uma estratégia, né? Do ponto de vista da comunicação, você acha que dá para tornar qualquer pessoa um candidato? Um candidato vencedor? Dá para a comunicação fazer um prefeito, por exemplo? Ou fazer um deputado? Ou fazer um governador? Ou fazer um vereador? Do seu ponto de vista. Se tiver um bom... Não existe milagre, né? Eu acho assim, você produzir do nada alguém, como era produzido antigamente, que você colocava, engravatava alguém, colocava como se fosse um super produto perfeitinho, isso mudou um pouco. Mas com disciplina do candidato. Disciplina de seguir uma estratégia, de ter um posicionamento. É possível, sim. É possível. Só que o que acontece também, Edu? A rede social hoje permite muita coisa. Então, o candidato que é bom de rede é meio caminho andado, você concorda? Concordo. O candidato que se posiciona mal na rede, os políticos tradicionais têm mais dificuldade com a rede. Isso é um fator mais limitador para eles. A rede sozinha não faz o candidato, não é isso que eu estou falando. Né? Mas não é isso mesmo, que fique bem claro. Mas ela ajuda no posicionamento se ela é bem feita, né? Se ela for bem feita. Mas uma comunicação eficiente depende de várias outras estratégias. Se fosse só rede, para mim, uma das redes mais bonitas que eu vi na última campanha, não sei se você concorda, foi do ACM Neto, e ele não ganhou a eleição. Tinha uma das campanhas mais bem feitas para mim. Mais bonitas. E, por outro lado, Bolsonaro, naquela outra eleição, tinha uma rede feia e ganhou uma eleição. Não é necessariamente a rede, mas a sua capacidade de comunicar com as pessoas, de se reunir com as pessoas, de você ter liderança, de você ter posicionamento. Porque eu acho que o mundo hoje, a política está muito isso. Como a polarização veio muito forte, a política requer posicionamento. O candidato que passa despercebido na prateleira como um perfume sem cheiro, ele está fora. Ele pode ser um bom produto, pode ser um bom gestor, mas ele está fora. E você acha que grana faz diferença? Eu acho que também faz. Tem que ter grana para investir. Eu acho que tem que ter, porque é uma estrutura muito complexa. Quantas campanhas você viu assim, poxa, o candidato era tão bom, ele era o melhor, mas ele não tinha dinheiro. Então ele não conseguia chegar em todos os lugares. Não conseguia aparecer. Permite que você tenha uma boa equipe, que você tenha uma boa estratégia, que você tenha bons programas. Eu acho que o dinheiro faz a diferença. Mas assim, a gente viu na última eleição candidatos que despontaram do nada e que viraram deputados, né? Eu acho que a rede também permitiu isso, mas eu acho que o dinheiro ainda faz a diferença, sim. Eu tô tossindo, gente, porque eu tô com essa alergia aqui, tá todo mundo com alergia esses últimos dias de tosse, tô medicada, mas consegui falar. Tá, mas tem aguinha aí, tá tranquilo. E de onde veio essa onça? Então, a onça, engraçado, né? A onça acabou sendo uma marca registrada minha, na minha casa. Tem tatuagem de onça aí. Tem uma tatuagem de onça. Na minha casa, todo mundo gosta de onça. Mostra aí pra gente. Mostra aí, ó. Tá lá. Ó. Tá vendo aí? Ver. Na minha casa, todo mundo... Minha mãe gostava de onça. Eu tenho uma irmã que gosta muito de onça. E tem um fato interessante que há 13 anos,
Eu trabalhava na Gazeta e a gente participou de uma reunião de um planejamento estratégico desses hotéis. Teve muitas, na Gazeta sempre fez muitas reuniões. E teve uma degustação de vinhos no final, e tinha uma confraria masculina, e tipo assim, os homens ficavam ali tomando vinho, as mulheres ficavam no outro cantinho. E o Cacá, que era meu ex-chefe, que hoje está na Band, né, que eu adoro, e ele falou assim, vamos tomar vinho. Aí eu falei, por que fica esse negócio de vinho só para confraria de homem, não tem confraria de mulher? Né? Tinha poucas, ou se é que tinha. Aham. Aí eu falei assim, nós vamos criar uma confraria de mulheres de vinho. E a maioria eram jornalistas. E aí, quando teve... Eu não consegui criar, porque veio o processo eleitoral, era eleição de Casa Grande, eu era editora, nem lembro, e trabalhando muito. Eu lembro que no dia da eleição, acabou o resultado da eleição, eu mandei um e-mail. Gente, agora que acabou a eleição, vamos criar, em 2010, nossa confraria de vinhos. E marcamos um encontro, eram mulheres, daí surgiu a onça, vou chegar lá. Chegou lá e falou assim, a gente criou uma confraria feminina, mas qual que vai ser o nome? A gente vai se reunir uma vez por mês, nós vamos degustar vinhos. Aí alguém falou assim, a Cíntia, o nome que nem está na confraria mais, o nome da confraria tem que ser a Hora da Onça Beber Vinho. Porque foi a Andréia que organizou, junto com o Cacá, e eu já gostava de andar de onça. Eu estava de onça naquele dia. E não tem a história, tá na Hora da Onça Beber Água? Era a Hora da Onça Beber Vinho. Então o primeiro nome foi esse, mas depois virou Confraria das Onças. E todos os meses as onças têm que ir com pelo menos uma peça de onça. E aí isso foi pegando. Isso tem 13 anos. E tá fiel todo mês? Existe a Confraria das Onças. É mesmo? E aí, com o tempo, essa coisa da onça, eu tenho caricatura da Gazeta que eu já usava roupa de onça. Quando eu virei secretária, eu tinha uma colaboradora em casa que chegou para mim e falou assim, Andréia, e agora, como é que você vai vestida para o governo? Tipo assim, eu falei assim, como assim? Não dá para ser mais onça? Não, e eu me visto como, na sua opinião, que eu não posso ir para o governo? O que está acontecendo? E eu ia, assim, lógico, é meio que uma marca, eu uso sem moderação, e faz parte da minha personalidade. Vocês viajam em tudo, já viajaram em tudo, né? A gente não viajou, não. A gente faz eventos, as onças. Essa tatuagem de onça eu fiz o ano passado, mas é lógico que eu sei equilibrar a onça nos vários ambientes e de acordo com a imagem que eu tenho e que eu quero passar. Eu não vou usar onça curta, justa, com decote. Eu gosto de onça colorida, eu gosto de... Enfim, essa é a marca da onça e virou... eu tenho no meu escritório vários... Tem um banquinho de onça, as pessoas olham as onças e lembram de mim. Eu tenho muita coisa de onça. Eu tenho quase tudo de onça. A onça da comunicação é selvagem? É selvagem. É selvagem? É selvagem. Tá pronta para atacar? Tô pronta para tudo. É mesmo? Eu tenho uma personalidade, Edu, e eu acho que eu sempre fui assim. Eu sou muito doce e tento lidar bem com todo mundo. Tanto que eu sobrevivi 4 anos de governo e sobrevivi nas colunas porque eu tenho jogo de cintura para atravessar entre as diferenças. Eu passo aqui, tento não dar empurrão ali. Tanto que a gente fez uma campanha de governo do Estado sem ter uma grande crise dentro de uma campanha. E toda campanha tem crise. É normal que tenha. Tem crise com a equipe. Eu tento mediar conflitos. Mas não me chama para briga, não. Se pisar no rabo da onça... Eu sempre fui combativa na minha coluna, quando eu tinha. Então, assim, eu sou combativa. Eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo, eu tento lidar bem com todo mundo, mas eu sei brigar. E essa briga toda é garantia de vitória nessas eleições que estão vindo aí? Que você está sendo demandada já? Edu, a gente espera que sim, né? Eu sempre trabalho para ter resultado. Você tem um plano? Mas você tem um plano? Eu estou construindo um plano. Eu não tenho um plano ainda. Até porque está muito cedo. Né? Você acha que está cedo? Tá. Na outra eleição... Porque já tem gente, como a gente falou, já tem gente na pista aí. Sim, eu estou dizendo assim, até chegar o ano que vem, muita coisa vai acontecer. Né? Na outra eleição, eu fui procurada em março, nas eleições municipais, em março do ano da eleição, em março do ano da eleição de governador. Eu senti uma antecipação, mas eu acho que o mundo você tem que construir, né? Jamais cantaria vitória antes da hora. A gente trabalha para o sucesso. Vou repetir, eu trabalho muito. Né? A nossa profissão exige que a gente esteja sempre atento. Então, jamais vou dizer, já está certa a vitória. A gente não tem nem os candidatos, já está certo que eu vou trabalhar muito. Legal.
Andréa Lopes, a onça do marketing político. Opa, bom, gostei. Valeu, Quer dizer, Andréa. do marketing político, não. Você não gosta de marketing político e Mas tal. da onça você é quase que... A onça da comunicação. Isso. Pronto. Valeu, Andréa. Muitas histórias boas. Temos mais. Você tem que voltar aqui depois desses resultados positivos aí que vão vir para contar mais história. Obrigada, Edu. Foi super legal conversar com você. Eu falo para todo mundo que nas entrevistas eu pareço segura, mas sempre me dá um friozinho na barriga. E falar de mim é sempre mais difícil, porque eu tenho um cuidado. Pensa como que é difícil. Eu tenho que ter um cuidado de não expor os meus clientes com quem eu trabalhei. Claro. Então, eu sempre falo com muito respeito e vejo até onde eu posso ir para falar de governo, para falar de colegas. Eu tive ótimos e tenho colegas que foram secretários, são meus amigos hoje. Eu sempre tento preservar. Teve mala também, com certeza. Eu sempre tento preservar os meus clientes, né? Uhum. Os que eu trabalho e com os quais eu trabalhei, porque isso faz parte da minha reputação, né? Então, eu tento contar as histórias, mas preservando um pouco. Legal, né? Legal. Foram boas histórias. Que bom. Serão mais nas próximas. Espero trabalhar com você. Tá? Opa, vamos ver. Legal. Valeu, Andréa. Valeu, obrigada.